Olá pessoal, damos início então a mais uma aula de estruturas de concreto 1. Iremos abordar na aula de hoje o entendimento do efeito aí das reações das lajes sobre as nossas vigas, tá? Entendendo como que vai funcionar o carregamento desses nossos elementos lineares de vigas, por meio da configuração da reação da laje, que está apoiada nesse nosso elemento de viga, tá? E temos daí a transmissão desse carregamento, considerando o efeito de carga permanente e carga acidental, tá? Da laje para a viga e da viga para o pilar. Atendendo mais uma vez os conceitos relativos aí ao nosso plano de ensino, tá certo? Principalmente essas informações que a gente vai abordar na aula de hoje, tem uma interface vinculada tanto para o processo de verificação de cisalhamento em lajes, como também para o dimensionamento dos elementos de vigas. Reforço mais uma vez que todo o processo de dimensionamento das vigas ficarão aí para a nossa próxima disciplina. Então, como que a gente calcula aí as reações de apoio das lajes? Entendendo aqui que as lajes estão apoiadas nas vigas, então esse mecanismo de transferência de carregamento se torna aqui importante. Temos as ações ocorrendo na nossa laje, e essa carga atuante na laje se transfere para as vigas, que são aqui o nosso mecanismo de suporte da laje. Tá? Então, embora essa transferência aconteça aí, com um comportamento elástico, o procedimento de cálculo proposto pela NBR 6118 de 2014 se baseia aí num comportamento em regime, numa configuração do nosso regime plástico. Tá? Então, se torna aqui importante essa consideração dentro do nosso critério de projeto. Tá certo? Então, a gente vai se basear nas linhas de plastificação por meio de um critério de configuração e entendimento das linhas de ruptura, tá? Por meio de um procedimento denominado e conhecido aí como processo das áreas. Esse processo das áreas, também chamado de charneiras plásticas, também chamado de teoria das linhas de ruptura ou também método de Johansen, tá? Se torna aí o entendimento da configuração das linhas, da configuração colapsada, visualizando aqui a face inferior, observamos aqui essas linhas que determinam aí o critério de ruptura desse nosso elemento. Tá? Por meio da configuração, da visualização dessa ruptura, enxergando que o carregamento está ocorrendo na face superior, o nosso elemento aqui sujeito à flexão, tendo o seu colapso aqui por meio dessas linhas de ruptura denominadas charneiras plásticas. Tá certo? Por meio desse entendimento, temos aqui a configuração do carregamento, por exemplo, nessa viga que temos aqui nessa lateral esquerda, vai receber o carregamento dessa área de elemento de laje. Da mesma forma que essa outra viga aqui superior vai receber a configuração desta outra área de configuração de laje. Perfeito? Então, por meio das linhas de ruptura, conseguimos então construir aí as áreas de influência, tá, para cálculo aí das reações de apoio. Perfeito? Denominado aqui de processo das áreas, tá, conforme aí o descrito no item da NBR 6118 de 2014, que devemos, por meio da análise do esquema estático, implementar a construção dessas linhas de ruptura, interpretando aí os mecanismos e os sistemas de apoio da nossa laje. Entendendo e retomando aqui que as nossas configurações de laje, temos lá configuração de apoio engastado, bordo livre, apoio simples, tá? Como três condicionantes aí do nosso sistema de esquema estático. Perfeito? Para a construção dessas nossas linhas de ruptura e posterior cálculo aí dessas áreas, precisamos atentar aí a três critérios, a três detalhes iniciais. Tá? Primeiro passo, uma vez identificado aí apoios do mesmo tipo, vamos traçar uma configuração da linha de ruptura numa configuração de 45 graus. Por exemplo, aqui temos 45 graus, uma vez que temos configuração nessa viga de engaste e nessa outra viga também de engaste. Perfeito? Aqui nessa interface temos apoio simples, ou seja, simplesmente apoiado, aqui também simplesmente apoiado, configuração de 45 graus para a construção dessa nossa linha de ruptura. Perfeito? O que ocorre? Iremos implementar 60 graus
sempre a partir do apoio considerado engastado se o outro for, né, simplesmente apoiado. Aqui, por exemplo, né, temos engaste, apoio simples. Tá? Então temos aqui 60 graus a partir do engaste, construção da nossa configuração da linha de ruptura. Numa condicionante, né, complementar, ficaremos ali com 30 graus, né, nessa configuração da diferença até o nosso apoio simples. Perfeito? Quando tivermos, né, uma configuração de borda vizinha, uma borda livre, iremos implementar 90 graus. Configuração essa aqui representada, observe aqui 90 graus, uma configuração aqui de 90 graus, perfeito? De modo que conseguimos aí, né, calcular essas áreas, né, para a implementação e a aplicação das cargas, né, e tradução direta para o efeito da configuração das reações, perfeito? O que acontece? Tá? De modo simplificado, né, o efeito da transformação deste carregamento nada mais é do que a consideração da área, né? Iremos pegar a área dessa configuração das charneiras plásticas, por exemplo, essa área N3 vai gerar a transferência de carga para essa viga engastada aqui, dessa interface, né, abaixo nessa ilustração. Então vamos pegar essa área, multiplicarmos, né, essa área pelo carregamento distribuído por esta área, tá? Iremos dividir aí pelo comprimento deste bordo, tá? Então temos aqui esse comprimento, no caso aqui o comprimento deste bordo, tá? Chegaremos aí numa configuração de uma carga, né, linearmente distribuída, perfeito? Reforço aqui para vocês, a gente transformou esse efeito na nossa configuração. Observem aqui, carga Q é a nossa carga distribuída por área, perfeito? Considerando carga permanente, considerando a carga acidental, perfeito? E vamos multiplicar pela área. Essa aqui é a nossa área de influência para a transferência, né, da configuração de uma determinada viga, perfeito? Então, multipliquei kN por metro quadrado, por exemplo, por, né, só para elucidar aqui para os senhores, kN por metro quadrado, vezes uma área, então metro quadrado, corta metro quadrado com metro quadrado, lembrando que estamos dividindo aqui pelo comprimento desse nosso bordo ali, então por metro, a configuração desse nosso sistema vai ficar ali em kN por metro, ok? Só para ficar mais claro o entendimento aí desta aplicação, né, do processo aí de áreas das charneiras plásticas, tá? Quero desenvolver com vocês aqui esse exercício 01, tá? Em que teremos que determinar, né, os esquemas de carregamento das vigas, né, do painel ilustrado, tá? Considerando né, as vigas simplesmente apoiadas aí nos pilares. Tá? Aqui de modo simplificado a gente vai considerar que as vigas elas estão simplesmente apoiadas nos pilares, tá certo? Determinar também os carregamentos, né, nos pilares, baseado nessa simplificação que estamos implementando. Os dados do problema, né, temos carga permanente atuante aí nas lajes com peso próprio já incluído, de 3,5 kN por metro quadrado, carga acidental atuante nas lajes de 1,5 kN por metro quadrado, paredes atuantes aí sobre as vigas, né, de contorno, né, numa configuração também já passada aqui, observem, 4,5 kN por metro, e peso próprio das vigas, né, de 20 cm por 50 cm, numa configuração de 2,5 kN por metro. Perfeito? Informação aqui muito importante a ser implementada. Tá? Esses valores aqui apresentados são valores numa configuração característica. Tá certo? Então essa é a configuração da nossa planta aqui simplificada com a viga V1, viga V2, viga V3, V4. Tá? Então é uma planta simplificada aqui com os vãos efetivos, não é uma planta de forma efetiva, é simplificada já com os sistemas, né, representados ali onde você tem viga e onde você não tem viga na configuração desse nosso elemento, né, com os respectivos vãos efetivos. Perfeito? Então vamos à resolução. Então vamos lá. Laje 1. Primeiramente, eu vou trabalhar aqui com vocês, né, numa configuração dividindo carga permanente, tá, da carga acidental, só para vocês, né, observarem a diferença da intensidade. Tá? E fica interessante essa observação dentro desses critérios de análise, aqui no caso do valor característico, tá certo?
poderia ser implementado já a configuração, né, combinada dentro de um critério do estado limite último, por exemplo, tá? Mas o exercício não determinou, né, nenhum critério de combinação, então estou fazendo aqui para vocês isolado carga permanente e separado da carga acidental. Tá? Então observe aqui a configuração da nossa laje L1. Temos, né, a representação do esquema estático da nossa laje L1 na configuração dos bordos, né, da viga 1A, da viga 2A e da viga V3, simplesmente apoiado. Na configuração da V4 temos aquela interface ali de engastamento. Perfeito? Dentro dessa configuração desse nosso elemento, né, observamos aí que entre V3 e V1A temos mesma configuração de apoio, portanto teremos ali uma construção de 45 graus, da mesma forma que entre V3 e V2A. Perfeito? Na V4 com a V1A e na V4 com a V2A, observamos aí uma diferença numa configuração do engaste para um simplesmente apoiado. Perfeito? Então vamos abrir aquela configuração de 60 graus dentro desse nosso elemento. Então represento aqui para vocês, né, a configuração dessa nossa solução das linhas de ruptura, tá? Aqui implementadas A1A, A2A, A3 e A4. Perfeito? Dentro da configuração, né, de uma determinação de projeto, poderíamos, né, numa situação prática, usual, implementar isso dentro de um software, por exemplo, como o AutoCAD, tá? Mas cabe aqui, né, uma implementação manual, né, usando aí bases matemáticas, a gente consegue chegar, né, na construção das dimensões desse nosso elemento. Por exemplo, né, como que calculamos esta dimensão dentro do critério do nosso projeto, né? Então, para uma solução manual, cabe aqui o entendimento usando, né, recursos matemáticos, né, de toda a nossa formação. Tá? Vou representar aqui a viga 1A, a configuração dessa construção desse nosso elemento, tendo aqui, né, configuração de um ângulo aqui 45 graus, aqui 30 graus, e conhecemos essa dimensão, né, de 4 metros deste elemento aqui da viga V1A. Perfeito? Então, o que ocorre? A gente pode implementar aqui, por exemplo, né, o entendimento que o somatório dos ângulos internos aqui desse nosso triângulo, 180 graus. Né? Portanto, vai sobrar aqui, né, uma configuração de 105 graus. Perfeito? Podemos trabalhar agora, né, a determinação dessa dimensão, vou chamar aqui, né, de x, este comprimento dessa aresta, tá? Como que a gente calcula? Podemos usar aqui, né, a lei dos senos, tá? Temos ali, né, 4 metros, está para seno de 105 graus, assim como x está para seno de 30 graus, ok? Isolando, né, x nessa nossa expressão, vamos chegar no valor de x igual a aproximadamente aqui 2,7 metros. Perfeito? O que a gente faz? Uma vez que a gente conheça, né, essa dimensão, né, de 2,07 metros, né, para a gente encontrar, né, esse comprimento aqui, né, esse comprimento L3, essa parcial aqui, como que a gente faz? Agora é só decompor, né? 2,07 cosseno de 45. Portanto, 2,07 cosseno de 45, temos ali aproximadamente 1,464 metros. Perfeito? Então aqui só para mostrar, né, usando aí procedimentos e configurações matemáticas, né, a gente chega aí nas dimensões, nos comprimentos a serem implementados aqui dentro dessa nossa solução. De modo que podemos, né, calcular agora, né, mostrei aqui para uma configuração desse nosso sistema, podemos implementar, né, essa sistemática para as demais dimensões, tá, da solução desse nosso
elemento aqui de laje, tá? E calcular, né, a configuração das áreas, tá? Então coloco aqui para vocês, né, as dimensões, né, calculadas, né, calculei esse 1,464, tá? Pela configuração da simetria, no outro sentido ele também 1,464, né, e pela diferença a gente chega em 2,072, né, esse comprimento aqui intermediário, tá certo? Então temos todas as configurações dimensionais aqui implementadas, podemos calcular aí a configuração, né, da nossa área 1A, uma configuração, né, de um triângulo, então 4 vezes 1,464 divididos por 2, portanto aí uma área de 2,928 metros quadrados, aproximadamente 2,93 metros quadrados, ok? A área 2A, né, da mesma forma, né, chegamos aí em 2,928 metros quadrados. A área 3, configuração trapezoidal, né, a área aqui de um trapézio, tá, chegamos em 5,18 metros quadrados aproximadamente, perfeito? E a área 4, tá, configuração também de um trapézio, né, dentro dessa configuração desse nosso elemento, uma configuração de 8,97 metros quadrados aproximadamente aqui, tá? Estou deixando aqui com mais casas decimais só para mostrar aqui que é sempre interessante a gente desenvolver a prova real, tá? A configuração dessa nossa laje, temos aqui uma configuração de 4 vezes 5, portanto 20 metros quadrados, tá? Uma vez somados esses valores, né, somando aqui 2,928 com 2,928 com 5,177 com 8,967, chegamos aí no valor de 20, né? Então a área aí está corretamente, né, calculada na configuração desse nosso elemento, né? A soma aqui chegamos em 20 metros quadrados. Isso aqui é só um parâmetro de verificação, que não existe nenhuma falha aí no nosso cálculo. Perfeito? Próxima configuração, então, implementarmos aí, né, a reação, né, de acordo com o bordo da configuração desse nosso elemento, já transformando a carga distribuída por área, a carga que está agindo nessa nossa laje, tá? Levando aí seu efeito para a configuração aí das vigas de bordo, ok? Então temos lá uma reação, né, lançada sobre a nossa viga 1A, né, carga permanente característica de 3,5 kN por metro quadrado, vezes, né, a nossa área recém-calculada aí de 2,928 divididos por 4, portanto 2,562 kN por metro. Tá? Uma carga, atenção aí, né, com a unidade, né, uma carga numa configuração, né, linearmente distribuída. Perfeito? Mesmo sistema, né, vamos implementar para V3, temos já a área, temos a carga, o comprimento do bordo na V3, né, a configuração do comprimento nesse nosso bordo, 5 metros, tá? Portanto chegamos em 3,624 kN por metro. Na V4, né, 3,5 vezes 8,967, essa nossa área, divididos aí por 5, que é o nosso comprimento do bordo ali na V4 também, chegamos em 6,277 kN por metro. A configuração da reação na V2A, chegamos aí na configuração de 2,562 kN por metro. Perfeito? Aqui coloco para vocês uma planta, né, representando a configuração das cargas em cada bordo, né, em cada viga, dentro dessa configuração da carga permanente para a nossa laje L1. Perfeito? Então agora, laje L2, configuração ainda, né, mantendo a configuração da carga permanente, GK de 3,5 kN por metro quadrado. Temos aqui o esquema estático representado. Tá? Então, de posse do esquema estático, podemos implementar, né, a configuração dos ângulos para a construção da nossa linha de ruptura, das áreas a serem implementadas. Né? Temos aqui do engaste para uma configuração, né, de simplesmente apoiado, temos aqui uma configuração de 60 graus a partir do engaste, tá? Sobrando aqui uma configuração de 30 graus. Tá? Na outra extremidade aqui também, 30 graus na configuração desse nosso elemento. Observe que temos uma borda livre na extrema direita, portanto, figurando aqui 90 graus nesse nosso sistema.
onde temos a área A1B e a área 2B com uma configuração trapezoidal, em que temos aqui, né, a configuração, né, interrompida ali na metade desse comprimento ali de 5 metros. Perfeito? Então, o cálculo dessas áreas, né, cálculo de triângulo e cálculo de trapézio, né, aqui representado para vocês, a área 1B, a área 2B, configuração de 12,088, tá? As duas têm a mesma configuração de área, e a área 4, 10,83 metros quadrados ali aproximadamente, né? Atentando aqui a uma verificação, né, que a nossa área é 5 vezes 7, 35, né, metros quadrados, tá? Então, só verificando, 12,088 vezes 2, mais 10,825, configuração aí de 35 metros quadrados, né? Mais uma vez aqui verificada a configuração, né, da nossa área total. Então, conseguimos fazer aí uma subdivisão das nossas áreas, tá? Então, isso aqui é só para verificação, principalmente, né? Muitas vezes, né, se você calculou alguma coisa errada e tudo mais, vai dar uma diferença, então você tem que rever, revisitar aí esses teus fundamentos, tá bom? De posse das áreas, podemos calcular aí as reações, né, configuração da carga, né, linearmente distribuída em cada viga. Temos aqui a reação para a viga 1B, para a viga 4 e para a viga 2B, né? 6,04 kN por metro, 7,58 kN por metro e 6,044 kN por metro nessa configuração, né, das nossas vigas. Mais uma vez, representação, né, em planta simplificada aqui das cargas, né, para cada configuração de viga. E a representação, né, numa planta simplificada, sempre é interessante, né, você apresentar, né, uma configuração de uma planta simplificada para você ter a noção, a visão geral aqui da configuração das cargas. Observe ali, né, onde eu tenho bordo livre, não tenho configuração de carga nenhuma, porque eu não tenho viga ali, né? Então destaco aqui para vocês, né, dentro desse nosso sistema, não temos nenhuma configuração de carga nessa parte do bordo livre, perfeito? Então toda essa configuração que acabamos de implementar, também coloco aqui para vocês, né, validada aqui e verificada, né, fiz aí o cálculo, né, manual com vocês e coloco aqui a configuração agora por meio aí de uma planilha eletrônica, tá? Que a gente pode aí automatizar, né, a nossa verificação, só tomando cuidado, né, se as dimensões ali implementadas estão corretas, né, a configuração tanto das cargas, tanto das áreas como do comprimento, né, e lógico, dentro, por exemplo, né, usando aqui uma planilha eletrônica, essa célula está com a fórmula dentro da célula correta para o cálculo aí da reação, né, dessa nossa carga linear em cada viga, perfeito? O que que ocorre? Tá? Observe aqui que temos a viga V4, é uma viga secundária desse nosso sistema, e ela vai receber tanto o efeito da carga, né, da laje 1, como o efeito da carga, né, transferindo elementos de carregamento, né, da L2. Então, o efeito do carregamento sobre a V4 vai ser a soma. Então, aqueles 6,277 kN por metro, somados com 7,578 kN por metro, totalizando aí 13,855 kN por metro, o efeito aí do carregamento sobre a nossa viga 4, uma viga aqui numa configuração secundária nesse nosso sistema, né? Reforço aqui para vocês, uma viga principal, viga apoiada em pilares, viga secundária é uma viga apoiada em vigas principais, né? Então observamos aqui que a viga V4 se apoia na V1 e se apoia na V2, perfeito? De modo similar, eu coloco aqui para vocês, implementando a mesma metodologia, né? Então coloco aqui para vocês, né, a configuração da nossa carga acidental, característica aqui de 1,5 kN por metro quadrado, a configuração das cargas, né, como que fica aí, né, a configuração das cargas, né, aplicadas aí nas nossas vigas, consideração só da carga acidental aqui para os senhores. Da mesma forma também, na V4, né, sendo implementado aqui o somatório do efeito da laje 1 com o efeito da laje 2, tá certo? Planilha eletrônica aqui implementando a mesma configuração, né, que nos traz aqui esses resultados, né, da configuração dos carregamentos linearmente distribuídos. Então coloco aqui para vocês, né, a planta simplificada e com os carregamentos em cada viga, né, aqui representados, tanto para a configuração permanente como para a configuração acidental, configuração só do efeito das reações da laje, né, na viga, tá certo? E vamos aí, né, agora desenvolver todo o carregamento nas vigas, considerando o peso próprio da viga, né, e o efeito aí de paredes, né, de alvenaria que eventualmente tenhamos no nosso sistema para o cálculo,
né, das reações desse nosso sistema. Então, na viga V3, coloco ali para vocês, né, temos ali aquela configuração da carga acidental de 1,553, tá? Carga acidental, né, destaco aqui para vocês nessa imagem, tá? Viga V3, o valor de 1,553. Carga permanente, temos o efeito da reação, né? Então o valor de 3,624. Tá? O efeito da carga da parede que age nessa viga, né? Temos ali 4,5 kN por metro, e o peso próprio da viga, né? De 2,5 kN por metro. Totalizando, temos ali o quê? Né? Configuração acidental, configuração permanente. Observe que aqui é a permanente considerando o efeito da reação da laje e considerando, né, peso próprio da viga com o elemento aí da alvenaria. Tá certo? Reforço mais uma vez, esse exercício a gente não está, né, desenvolvendo aqui a combinação. Então são os valores característicos aqui apresentados de modo separado para vocês observarem, né, cada etapa de desenvolvimento. Configuração dessa nossa viga V3, né, observem ali, né, ela se apoia no pilar 3 e no nosso pilar 1, ok? Então temos aqui o diagrama, né, de corpo livre com esse nosso esquema estático representado com carregamento, né, linearmente distribuído. Tá? Calculamos aqui a reação, né? Pegamos lá essa carga, né, aplicando aqui equações de equilíbrio, né, ou implementando aqui a visão que temos uma viga simétrica, ou seja, pego a carga, 1,553, multiplico pelo vão, 5 metros divididos por 2, né, vamos chegar aí na configuração da reação, né, em cada pilar, em cada elemento aqui de apoio, de 3,883 kN. Para a configuração da permanente ali, tá? 26,56 kN, tanto em P3 como em P1, tá? Porque essa nossa viga ela é simétrica. Perfeito? Para a viga V4, né, implementamos aí a mesma configuração, tá? Então temos ali carga acidental, carga permanente, configuração da reação da laje, tá? E peso próprio da viga. Né? Conforme é enunciado, não temos, né, alvenaria nessa V4, somente nas vigas, né, periféricas, nas vigas aí de contorno. Perfeito? Esquema estático com configuração de carga aqui implementado, aonde, né, teremos essa reação. Observem que eu, né, ilustro aqui para os senhores, na configuração desse nosso elemento, a viga V4 se apoia na configuração da V2, tá, e na configuração ali da nossa V1. Perfeito? Então vamos ter a reação na configuração da V1 e na V2 para permanente, 40,89 aproximadamente kN, e para acidental, 14,85 aproximadamente kN dentro desse nosso sistema. Perfeito? A configuração da V1 será igual à configuração dessa nossa V2, tá? Uma vez que essa configuração desse nosso pavimento ele é simétrico. Tá? Então temos a configuração no trecho 1A dessa nossa estrutura, uma configuração de carga. Tá? Observe que no trecho 1A temos uma carga acidental e uma configuração de uma carga permanente total, né? Considerando reação da laje, parede e peso próprio da viga. Perfeito? Na V1B, configuração de uma carga acidental e configuração de carga permanente também específica aí para o trecho 1B. Não interprete que a carga no trecho 1A é igual no trecho 1B. Tá? Temos dimensões diferentes, né, do painel de laje L1, diferente do laje L2. Além de, né, uma configuração aí do nosso sistema, tá, que as áreas de influência ficarão aí diferenciadas. Por isso teremos esses valores aqui, né, diferentes expressos nesse nosso sistema. Tá certo? O que ocorre? A viga 1 e a viga 2 ficam com um esquema estático assim representados, tá? Onde eu destaco para vocês, observem aqui, né, cargas concentradas, tá? Só para ficar bem claro aqui para os senhores, né, observem que temos cargas concentradas agindo, né, nesse nosso sistema, bem nessa posição aqui intermediária. Da onde vêm essas cargas? Né? A configuração dessa nossa viga 1 representado, temos aqui 1A, 1B. Essa carga aqui é a reação da V4. Tá? Então temos a configuração, né, da carga permanente e a configuração da carga acidental que veio ali da nossa V4. Perfeito? Então a representação desse nosso modelo para o trecho 1A com carga linearmente distribuída, aqui observem, para a configuração
acidental para configuração permanente. No trecho 1B, configuração aqui acidental, configuração, né, do nosso elemento na carga aqui permanente. Perfeito? Aí conseguimos calcular as reações, né, nesse nosso apoio, uma viga aqui numa configuração isostática, né, o exercício pediu para considerar os apoios, né, uma consideração simplificada de simplesmente apoiado, né, temos então P1, P2, calculamos aqui o equilíbrio externo desse nosso sistema, vamos chegar na reação em P1 e na reação em P2, para a configuração de cargas permanentes e de cargas acidentais. Perfeito? Então aqui, né, a configuração das cargas nos pilares, valores característicos, mais uma vez, tá? Dentro desses valores característicos aqui representados, né, eu separo, né, tenho carga acidental e a carga permanente, então a reação no P1 ali, né, 22,69 kN para carga acidental, lá na permanente, no P1, 112,93 kN aproximadamente, tá certo? Então, configuração aqui, né, desse nosso sistema com, né, os elementos de carga, tanto acidental como permanente, na configuração características e não combinados a esses valores, tá certo? Reforço mais uma vez, poderia ter sido feito, né, a configuração já combinado, mas estou dando sequência aqui para que você veja, né, qual que é a parcial, tanto da carga acidental como da permanente, né, na configuração de todo esse processo de cálculo. Perfeito? Vou deixar aqui para vocês, né, o exercício 02, um exercício simplificado, né, você precisa aí calcular, né, a carga linearmente distribuída nas vigas, né, então temos um painel isolado, simplificado aqui, tá? Ele já nos dá a configuração, né, de carregamento de 7 kN por metro quadrado, uma configuração de carregamento, né, de cálculo, né, então já os valores aqui de cálculo sendo apresentados para vocês. Veja que não é o valor característico, então você vai chegar com os elementos distribuídos nas vigas já com valores combinados, já valores de cálculo. Perfeito? Deixo também aqui o exercício 03, né, conforme a planta de formas e conforme os parâmetros que estão sendo dados aqui, né, dentro da configuração desse nosso exercício. Observe, né, que é a espessura de laje 10 centímetros, tá? Configuração, né, dos acabamentos do piso, temos aí regularização 0,5 kN por metro quadrado, revestimento 0,7 kN por metro quadrado e tem que ser considerado aí, lógico, né, a altura, né, da configuração dessa nossa laje. Perfeito? As vigas devem ser, né, admitidas como simplesmente apoiadas nos pilares, mais uma vez aqui essa configuração da simplificação, tá? E todos esses critérios aí, né, de desenvolvimento vão seguir, né, as condicionantes que a gente desenvolveu, tá, no exercício ali 01, tá? Aqui nesse exercício a carga acidental 3 kN por metro quadrado. Perfeito? Deixo também aqui o exercício 04, né, como um exercício proposto. Então, além, né, desses exercícios propostos, tá, esses fundamentos já podem, né, ser implementados, né, dentro do projeto da nossa disciplina, tá certo? Principalmente a configuração, né, das reações das lajes nas vigas, tá certo? Grande abraço a todos e até a próxima aula.